Olá, gente animada do Sebral. É muito bom estar aqui com vocês online. Eu vou falar sobre jogo de tabuleiro na educação, de uma forma bem sucinta. Mas antes eu vou comentar com vocês por que o Lucas Falcão, organizador do evento, me convidou para falar com vocês. Eu sou pedagogo e coordenador do LabJog, que é um projeto vinculado ao GPDoc, o Grupo de Pesquisas de Identidades e Saberes Docentes do ISERJ, o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Eu também participo do coletivo de professores que estuda jogos de tabuleiro na educação, chamado Ludus Magistério, e meu mestrado em educação está acontecendo nesse momento pelo Proped UERJ. A busca dos jogos de tabuleiro como estratégia, ela parte de duas necessidades dos alunos de hoje. O primeiro é acesso a uma aprendizagem lúdica, é uma necessidade natural humana que vinha perdida por aí, ela volta à cena com muita força. E dentro desse novo acesso a uma aprendizagem lúdica, a gente sabe que na verdade está satisfazendo a uma arquitetura mental que é relacionada a essas novas gerações chamadas geração X, Y, Z, e que possui uma série de premissas de aprendizado próprios dessa geração. O jogo é parte da vida infanto-juvenil do século XXI. Vai continuar sendo parte da vida adulta do século XXI daqui para frente. Já está acontecendo. A situação é que a entrada dos eletrônicos no mundo atual, ela provocou esse fenômeno, que é o de se poder jogar o tempo todo. Então, quando a gente fala aqui de jogos de tabuleiro na educação, sim, a gente também está falando de xadrez, war, banco imobiliário, mas nós estamos principalmente falando desses novos jogos que partem de uma premissa diferente. O que aconteceu com os jogos de tabuleiro de hoje é que eles também pegaram carona nesses princípios de design novos, antenados às novas gerações, e se tornaram também muito atraentes para os dias de hoje. São jogos mais inteligentes, com menos sorte envolvida, com mais capacidade de manter todos os jogadores altamente interessados na partida até o final dela. Enfim, é uma outra forma de jogar. Então, é preciso que o jogo de tabuleiro ele passe a compartilhar espaço com as demais formas de jogar que já estão amplamente incorporadas nas estratégias metodológicas de uma escola. Ele necessita da presença, a presença física dos seus participantes. E isso faz diferença num mundo marcado pelos meios eletrônicos, onde as pessoas cada vez mais se isolam. Voltar a se olhar nos olhos, identificar a linguagem corporal do outro, ouvir e ser ouvido diretamente, sem a mediação de um aparelho, é algo necessário nos dias de hoje, sobretudo para as crianças que ainda estão em pleno desenvolvimento da sua psique. Além disso, o tabuleiro físico, estando no centro da mesa, ele permite que todos olhem para a mesma coisa ao mesmo tempo e fazerem análises coletivas, pensarem em soluções, voltarem a trabalhar em equipe de um modo muito mais estreito. Então, a geração de empatia que isso acarreta traz aos jogos de tabuleiro uma vantagem incrível na sala de aula. Você começa a observar que aqueles pequenos grupos que fragmentam uma sala de aula, pequenos grupos de alunos, eles começam a se reunir novamente. Você vê um maior respeito entre alunos que às vezes têm histórias e afinidades com temas muito diferentes. Você observa um maior prazer e uma aderência ao programa do curso. Você também consegue observar, usando jogos de tabuleiro em aula, um aumento da concentração, da capacidade de escuta, da socialização. Isso para além de trabalhar as habilidades
das disciplinas, né? As habilidades matemáticas, de linguagem, também a coordenação motora, habilidades, competências, enfim, tudo isso pode se desenvolver através do jogo de tabuleiro e de uma forma divertida. Sim, é possível trabalhar muitos conteúdos disciplinares com o jogo de tabuleiro também. Tem muita gente desenvolvendo metodologias interessantíssimas, jogos novos, formas de atuar com jogos e, sem dúvida, o campo está só começando. Mas de onde que vem esse interesse todo de uma criança ou de um adulto pelo jogo de tabuleiro? É que o jogo de tabuleiro ele mexe com algumas partes do cérebro, do pensamento, que a gente pode agrupar como uma vertente da inteligência lúdica. É assim, a mente humana ela é movida, todos os seus recursos de atenção, memória, foco, criatividade, são movidos por curiosidade. Curiosidade é capaz de manter interesse. Você tem curiosidade e automaticamente aciona os recursos do cérebro ligados à aprendizagem. Então, os jogos, eles mantêm o interesse do aluno porque eles geram curiosidades a cada momento. Ah, mas e depois que já conhece o jogo? Continua gerando, porque você joga uma partida e você não sabe o que vai acontecer na próxima. E mais, você tem o poder de interferir na partida e cada vez mais, quanto mais você se torna experiente no jogo. Então isso gera um turbilhão cerebral que faz com que a pessoa queira estar vivendo aquele momento. Ela está extremamente presente no que está acontecendo, é o que a gente chama de imersão. E nessa imersão ela tem um potencial de aprendizagem muito aumentado. Eu vou apresentar uma série de tipos de jogos de tabuleiro para vocês e eu espero que isso seja um ponto de partida inicial para vocês pensarem em novas estratégias. Então, primeiro vamos definir o que é jogo tradicional, tá? No Brasil, a gente tem jogos de tabuleiro tradicionais, ou seja, que vêm da tradição do povo, das pessoas, da sociedade. Um exemplo de jogo tradicional: o jogo de bolinha de gude, por exemplo, tá? O jogo de forca, a própria batalha naval, vários jogos de corrida, onde você joga o dado e movimenta um peão, baralho, dominó. São jogos que, se você perguntar para as pessoas de onde que eles surgiram, a maioria das pessoas nem sabe, a maioria das pessoas não aprendeu esses jogos de uma maneira formal, aprendeu porque faz parte da própria cultura. Então, são esses jogos que a gente chama de tradicionais. Eles têm seu papel na escola. Os jogos de azar, eles são conhecidos por associarem uma dependência hipotética de apenas sorte, tipo roleta, bingo, loteria. Eles são importantes em educação, principalmente para os mais pequeninos ou para as pessoas que realmente não tiveram contato com uma cultura de jogos. Por quê? Porque esses jogos ajudam a pessoa a se familiarizar com elementos típicos que vão se repetir em muitos jogos de tabuleiro, inclusive os mais novos. Por exemplo, o que é um dado, o que é um tabuleiro, os peões, tudo isso são elementos que se repetem. E aí os jogos de sorte, eles podem, como são muito fáceis, eles podem ajudar as pessoas a fixarem, se familiarizarem com esses componentes, né? A gente tem os jogos comerciais modernos, que começaram desde a Revolução Industrial. Então vocês conhecem alguns jogos que são bem antigos, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, são todos ali da virada do século XIX para o XX até a Segunda Guerra Mundial, e outros que vão surgir durante o período da Guerra Fria, como o Detetive, por exemplo. São jogos modernos, mas ainda que não têm as premissas dos jogos de hoje. E
quais são as características desses jogos de tabuleiro que eu chamo de hoje? Primeiro, eles flertam em termos visuais, identitários, temáticos, com jogos eletrônicos e com temas que estão em voga na juventude de hoje, flertam com temas relacionados ao que eles estão assistindo nos filmes, o que eles estão trocando na escola sobre informação de personagens, histórias, etc. Então isso é importante, que gera adesão. Existem as características específicas ligadas à mecânica, ou seja, como o jogo opera, ou seja, as regras. Características que envolvem, por exemplo, a não eliminação de jogadores em casos de jogos mais longos. Então todos vão jogar até o final do jogo, normalmente em condições de vitória, que mantém o interesse. Os jogos eles permitem que as pessoas vão coletando pequenas recompensas desde o princípio, e isso também é muito estimulante. Os jogos têm uma duração mais bem programada, então cada vez existe menos o jogo sem fim, aquele jogo que pode durar 2 horas ou pode durar 4 dias. A qualidade dos componentes também se tornou mais alta. Uma caixa de um jogo de tabuleiro de hoje ela é mais resistente, ela é mais bonita, todas as pecinhas são mais bem trabalhadas. Bom, não vai dar tempo da gente falar sobre metodologias que podem ser usadas, que jogos podem ser usados exatamente, o campo é muito vasto, mas eu priorizei apresentar mesmo jogos, e se eu pudesse resumir a minha mensagem para vocês em uma frase só, eu diria o seguinte: os jogos de tabuleiro eles são importantes na escola porque eles simplificam a realidade. E é na simplificação, na simulação da realidade, que a mente humana explora possibilidades que serão úteis na vida real. Então, gente, obrigado por estarem comigo até aqui. Eu fico aberto a todo tipo de comunicação com vocês. Eu, inclusive, tem aí o meu e-mail, podem ver o e-mail aqui embaixo. Inclusive no sentido de apresentar possibilidades educacionais com jogos de tabuleiro, como aquelas que a gente tem apresentado no LabJog. Todas as atividades do LabJog são abertas, são gratuitas, e quem não puder, porque pode ir à nossa página, se inspirar, criar seus próprios centros de estudo ou procurar referências de jogos na educação que já existem pelo Brasil. Há muitas boas iniciativas por aí. Que esse contato tenha sido realmente um ponto de partida para vocês que estão interessados em desfranzir as sobrancelhas dos alunos. Ok? Um grande abraço, tamo junto e até breve.